Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Eu já estou aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Gabriel está comigo na missão. Tudo bem, mano? Bom dia, Raina. Tudo certo? Tudo indo bem. Tudo bacaninha? Tudo bacaninha, pronto para mais um dia. Ai, mas ele é tão prestativo, porque ele é trabalhado, meu amor. E falando em trabalho, aqui no nosso estande tem tanta coisa bacana. Hoje é o 9º dia da COP30, mas o 8º aqui no nosso estande, porque domingo a gente teve aquela pausa, não foi? Exatamente, tivemos uma pausa no domingo, mas segunda já retomamos com todo vapor. E lembrando para você que aqui você acompanha todos os painéis, debates, pode até participar inclusive, tem painel de manhã, à tarde e quase no início da noite também você pode acompanhar toda a programação. A gente está na parte da recepção, ali atrás já vai começar o primeiro painel do dia e olha que legal aqui. Aqui nós temos várias coletâneas que você pode ter acesso, olha essa daqui que legal, compilação das legislações sobre o meio ambiente da Assembleia Legislativa. Aqui dentro desse compilado tem a lista de todas as leis da área de sustentabilidade, meio ambiente, todos os cuidados com a natureza e o mais legal, alinhados com as ODS da ONU, sabe? Aquelas condicionantes estão todas aqui. E quando você chega, tem um negocinho desses QR Code, né, Gabriel? O que que é? Raina, é o seguinte, esse QR Code verde aqui na sua frente, ele é o QR Code das mídias sociais da LEPA, onde você pode conhecer todo o trabalho da LEPA através das redes sociais. E esse outro QR Code, ele é para que você registre sua presença aqui no nosso stand, para dizer para a LEPA que você veio aqui e participou. Ah, é tanta coisa bacana. Vamos fazer o seguinte, já vai começar o primeiro painel. Vamos acompanhar um pouquinho desse painel e depois a gente volta com mais notícias para você. Aqui direto do estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na COP30, na Green Zone. Bora? Bora! Bom, como eu disse para vocês, é dia de painel importante. A deputada Maria do Carmo abre o dia de hoje dos trabalhos aqui no estande da Assembleia Legislativa. Deputada, mais um dia importante de debates. Vamos compartilhar com quem está com a gente aqui na TV e no rádio. O que a gente pode esperar desse painel de hoje? Bom, eu trouxe aqui para debater sobre a importância da agricultura familiar o ministro Paulo Teixeira, que está chegando daqui a pouco. Nós temos aqui o Cássio, que representa a Secretaria, que é o secretário de Agricultura Familiar do Estado, o Caetano, que é do terceiro setor e está à frente de uma organização não governamental chamada Saúde e Alegria, que entende tudo de zona rural e de necessidades sociais da zona rural. Portanto, são pessoas que têm muito a contribuir e dizer por que a agricultura familiar é tão importante para todos nós. Eu acho que no fundo o povo sabe, porque a comida que vai para a nossa mesa, ela vem, na maioria das vezes, da agricultura familiar. Verdade. Excepcionalmente da grande produção de agricultura familiar. Porque tem aqueles que plantam só as frutas, tem aquele que cuida só do leite, e são realmente muito grandes, são empresas grandes, né? Que estão no campo também. Mas o dia a dia, as hortaliças, o leite, os suínos, os animais de pequeno porte, né? Isso aí tudo vem da agricultura familiar. E ela é um dos setores mais impactados pelas mudanças climáticas, porque eles perdem produção, porque eles diminuem a produtividade deles, às vezes também, diminui o financiamento, o recurso, as famílias são afetadas, a subsistência da família que é da agricultura familiar perde tudo numa grande cheia, numa grande seca, numa seca extrema, tudo. E não tem seguro da agricultura familiar, não tem financiamento da agricultura familiar nessas eventualidades. Então hoje aqui o debate é o que fazer para proteger a agricultura familiar frente às grandes mudanças climáticas que
nós já estamos vivenciando com desastres, com grandes chuvas, com perda total de produção, encarecimento do produto, do valor, enfim, afeta diretamente a nossa casa, a nossa sala de jantar, a nossa sala de almoço é afetada com as mudanças climáticas com relação à agricultura familiar. E, deputada, quando a gente fala sobre esse afetar, para você que está acompanhando a gente, nós temos dois momentos. O momento em que se afeta e não se pode fazer nada, e aí tu tem que resistir e pensar numa política prática de como resolver, e tem aquelas que você até consegue se antecipar, né, deputada? Sim. Mas tem coisas que não dá para resistir. A natureza, ela tem a sua própria força, o seu curso, então isso também vem com essa perspectiva. Não, totalmente. Olha, o que a gente sabe é que o próprio governo, o governo do estado, o governador Helder, mandou várias leis para a Assembleia Legislativa que foram aprovadas, o deputado Chicão cuidou disso, lá com todos nós, deputados estaduais, para garantir irrigação, mecanização da agricultura familiar, para garantir água potável, para garantir controle de temperatura da água, porque isso leva à mortandade dos peixes, para garantir transporte por conta do isolamento das comunidades, para garantir segurança para as crianças, porque acaba que as crianças ficam extremamente isoladas, as aulas são suspensas, as crianças saem da escola, o que é gravíssimo para eles em termos de vida e de futuro. Então, tudo isso é afetado pela grande cheia e pela extrema seca. E quem é afetado na linha de frente é a agricultura familiar. E ela não tem como resistir e não tem também como financiar. Você sabe que eles ficam com as dívidas, porque quando você planta, tem um plantio, você vai em busca de recursos, no BASA principalmente. Sim. E aí fica a dívida, porque não há perdão da dívida. Então, nós precisamos, assim como os pescadores, por exemplo, eles têm muita proteção, eles têm seguro-defesa, eles têm seguro emergencial, eles têm ajuda financeira, de financiamento de tudo. Precisa encontrar um mecanismo, né? Precisa para a agricultura familiar, para os trabalhadores rurais, porque eles, tal qual a importância dos pescadores que colocam o peixe na nossa mesa, os agricultores familiares colocam a comida, a diversidade de comida que a gente tem. Daí essa importância. Perfeito. Deputada, antes da gente encerrar, o estande da LEPA tem ficado lotado, as pessoas estão interessadas, participativas. Queria que você falasse sobre essa oportunidade que a Assembleia Legislativa, através do Parlamento, de vocês, em trazer a população para também debater esses assuntos importantes. Olha, eu tenho acompanhado a maioria dos debates porque são interessantíssimos e são assuntos diversos, todos relacionados às grandes mudanças climáticas e às mitigações que precisam ser feitas. Então, eu já vi aqui debates sobre financiamento, eu já vi sobre criança, eu já vi sobre jovem, eu já participei de debates aqui sobre vários segmentos que são afetados pelas mudanças climáticas, e isso é uma grande oportunidade que o presidente Chicão deu para a sociedade, porque aqui também nós estamos trazendo parceiros. A Sudan está debatendo aqui, a universidade está debatendo aqui, a Defensoria Pública está debatendo aqui, o Ministério Público também já teve várias mesas aqui, painéis de debate. Portanto, é a Assembleia Legislativa sendo a Assembleia Legislativa. É a Casa do Povo abrindo para vários segmentos que representam o nosso povo e a nossa população. E isso que está sendo produzido aqui, depois vai ser encaminhado para a Blue Zone, para aqueles que estão lá para decidir, para que eles possam também ouvir, ver e se embasar em várias questões que nós consideramos importantes. Deputada, sucesso no painel, muito parabéns. Obrigada. Muitíssimo obrigada e mais uma vez obrigada ao presidente Chicão, que possibilitou que a gente traga tantas pessoas que têm tanto conhecimento para vir para cá, porque não é o conhecimento dos deputados, não, nós estamos trazendo para cá quem entende dos assuntos que nós estamos trazendo. Hoje está vindo o Cássio aqui, está vindo o Caetano aqui, que é do terceiro setor, e o ministro, né, que deve chegar daqui a pouco. Então, para você ver que nós teremos 3 viés sobre o mesmo assunto, que é a agricultura familiar. Perfeito. Você não sai daí, a gente vai continuar e te mostrar tudo de mais esse painel aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Até já.
Bom, ainda falando sobre todo esse painel com a deputada Maria do Carmo, eu vou conversar agora com o coordenador do projeto Saúde e Alegria, Dr. Caetano, que está conosco. Um dia importante para a agricultura familiar. Queria que o senhor falasse sobre esse painel de hoje e da importância de estar compartilhando esse conhecimento aqui com a gente. Acho que muito importante a temática, né? Falar de agricultura familiar, Amazônia e clima são questões fundamentais, né? Se a gente olhar o Brasil, metade das emissões brasileiras vem do desmatamento, principalmente na Amazônia, e as melhores formas de evitar isso é a criação de assentamentos, a criação de unidades de conservação, e como é que a gente, ao assentar, né, a gente também integra políticas para poder dar condições melhores para essas famílias permanecerem ali em seus territórios. Então, fazer a inclusão social na Amazônia, né? A regularização fundiária na Amazônia, ela impacta diretamente de forma positiva a redução das emissões brasileiras. Eu ia justamente perguntar para você, como é que você olha hoje para a agricultura familiar? Qual é hoje, talvez, eu não sei nem se eu posso dizer isso, ou pode me corrigir, não tem problema, qual seria o maior desafio? Qual é a grande dificuldade da gente avançar em realmente ter resultados positivos? Eu acho que é consolidar as unidades territoriais e eu acho que é fortalecer as políticas de ATER, de assistência técnica, para que as comunidades tenham todo o suporte para produzirem mais e produzirem bem, né? E ao mesmo tempo, ao produzir, como é que se a gente precisa, por exemplo, recuperar uma área, restaurar, por que não pensar em espécies que gerem segurança alimentar e ao mesmo tempo melhore a renda dessas famílias? E poder pensar isso de forma integrada, regional, com unidades que permitam agregar valor a essa produção. Em vez de você vender a semente, você vender o óleo. Em vez de você vender a fruta, você vender a polpa. Para informação, por exemplo, tem uma pesquisa que ela levantou o mercado de produtos compatíveis com a floresta. Então você tem pimentas, castanhas, pescados, frutas, etc, etc. Move em torno de 200 bilhões de dólares por ano. E a Amazônia, apesar de representar 30% das florestas tropicais do planeta, ela contribui com apenas 0,2%. Então existe um potencial gigantesco para a gente poder estar alavancando também a economia da floresta em pé, com distribuição de renda e combatendo a concentração de terras no Brasil, que é um problema seríssimo. Perfeito. Não posso tomar muito seu tempo, vai começar o painel e a gente volta já. A gente segue aqui no estande da Assembleia Legislativa e esse é um momento importante. O ministro da Agricultura do Brasil, Paulo Teixeira, foi um dos painelistas do dia de hoje. Ele está ali nesse momento que é muito tradicional das fotos, a gente entende esse momento. A gente vai aproveitar essa saída aqui do ministro para fazer pelo menos uma perguntinha, porque a agenda está apertada. A gente não pode perder essa oportunidade, afinal de contas, o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar do Brasil, tem pensado projetos para trazer esse desenvolvimento e fazer a diferença. Ministro, já estou aproveitando que eu estou gravando, que a sua agenda é muito lotada. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa oportunidade que nós tivemos hoje da sua presença e falar sobre a agricultura familiar. Então nós estamos falando sobre florestas produtivas. As áreas degradadas dos assentamentos, nós estamos financiando a recuperação florestal, com espécies produtivas como açaí, cacau, cupuaçu, dendê, copaíba, andiroba, que dão resultados econômicos melhores do que a pecuária e a soja. E ao mesmo tempo, no curto prazo, as pessoas podem ter um resultado econômico do maracujá, da banana, da mandioca, da melancia, da abóbora. E, enfim, nós estamos promovendo um programa e já estamos destinando cerca de 700 milhões de reais para esse financiamento aqui na região amazônica. E queremos escalar, para ser um programa que escale para recuperar a cobertura florestal, que é muito importante para a produção de chuva, produção de água, biodiversidade, mas também dá mais resultado à árvore de pé do que a sua supressão. Ministro, obrigado, parabéns e ainda tem mais uns dias de COP. Tenho, fico até quinta-feira aqui.
Obrigada, ministro. É isso, gente. A gente continua aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, acompanhando o painel e tantos outros ao longo do dia aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Faça um resumo desse painel hoje, o que trouxe de novo, o que foi de importante para trazer para o povo do Pará? Muito importante que esse painel, ele foi um painel para falar de criança, mas de uma maneira plural, falando a importância do Legislativo, a importância do Ministério Público, a importância da Justiça junto em todas as prerrogativas, falando também da importância da segurança pública. Falar de infância sem falar de segurança não se faz nada. Falar de infância sem garantir com que a justiça esteja atento aos casos que houve obstrução, casos que houve perdas consistentes da infância, também é se deixar de lado. E o Ministério Público, como sempre, nos ajudando. Mas mais do que isso, falar que o Estado hoje tem grandes programas como Creche por todo o Pará e as Usinas da Paz. A COP30, o que trouxe de novo dentro do seu projeto de valorização, de cuidado com a criança? A COP30, na realidade, é um grande momento para que nós possamos enxergar e dizer para o mundo que nós precisamos de mais investimentos para políticas públicas da infância, porque não existe meio ambiente saudável sem uma infância digna, protegida e cheia de oportunidades. Então o mundo precisa entender, querem nossas florestas em pé, deem oportunidade e respeitem. Nono dia de COP30, oitavo dia de estande da Assembleia Legislativa do Pará. E hoje, à parte da tarde, o deputado Aveilton iniciou com seu primeiro painel. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente da TV sobre o que foi o seu painel e sobre a importância de expor a temática aqui na COP30, dentro do estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O nosso painel ele serviu mais como uma desmistificação de discursos focados na preservação ambiental, mas que na verdade o objetivo não é esse de preservação. Então nós tratamos aqui hoje de acordos acima da legislação que prejudicam o setor produtivo, nós tratamos da dificuldade de se produzir na Amazônia hoje a existência de regras legais, tanto internas quanto internas, que causam burocracias para o setor, a dificuldade no licenciamento de atividades lícitas aqui no estado, e isso empurra o produtor para a ilegalidade, considerando a demora na emissão de licenças, a demora na emissão de títulos, a regularização que deveria existir, ela acaba sendo mais lenta do que a fiscalização, que é muito mais eficaz aqui no estado do Pará. Então nós quisemos aqui dizer que na Amazônia nós precisamos preservar, mas que nós também, em concomitância, precisamos produzir, precisamos evoluir e precisamos garantir qualidade de vida para as pessoas que aqui vivem na Amazônia. Diretamente do estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aqui na COP30, estou do lado do senhor Teiji Hayashi, que é embaixador do Japão aqui no Brasil. Ele vai falar um pouco pra gente sobre a importância desse momento da entrega da Comenda de Cidadão do Pará. Bom, sou Teiji Hayashi, embaixador do Japão no Brasil, e é uma honra e satisfação receber esta cidadã honorária do Estado do Pará. A Assembleia Legislativa e os deputados estaduais sempre apoiam nossos laços ou amizade entre Japão e Brasil, inclusive a comunidade nipo-brasileira que tem aqui no estado. No estado de Pará contamos aproximadamente 80.000 descendentes japoneses que contribuem
para o desenvolvimento do Estado. Então, eu acredito que esta homenagem será não só para mim, mas para todos os nipo-brasileiros que aqui trabalham no Estado de Pará. Então, agradeço muito, muito obrigado e arigato, Estado de Pará. É importante que a Assembleia Legislativa possa reconhecer aquelas pessoas que são parceiras do Estado, que são parceiras do Brasil. E o embaixador tem um currículo fantástico, um currículo que merece ser visto com muito cuidado. E além de ter esse currículo, que é um currículo fantástico, ele também tem serviços prestados para a Amazônia, ele tem serviços prestados na área de biotecnologia, ele tem serviços prestados na área de sustentabilidade. Então, torná-lo hoje cidadão do Pará é um reconhecimento de uma carreira exitosa e também de uma parceria, né, com o governo japonês, que não se começou hoje, que já tem essa parceria de muito tempo atrás e que a gente tem aqui várias obras e várias colônias japonesas aqui no nosso estado. Colônia em Tomé-Açu, em Garapé-Açu, várias regiões nós temos colônias japonesas que faz parte também já da nossa cultura. O Japão é um país pequeno, mas é um país com a qualidade de vida, com avanço na tecnologia muito grande. E essas parcerias com o Japão, elas não se resumem ao BRT, né? O BRT é uma obra muito importante para nós, paraense, para quem chega em Belém, quem chega na nossa capital, para quem mora na região metropolitana, é uma obra de mobilidade muito importante. Mas essa parceria com o governo japonês, ela é antiga e é uma parceria com o governo do Brasil. Então nós temos que reconhecer, nós temos que sempre valorizar esse tipo de parceria, porque é uma parceria que melhora também a qualidade de vida do nosso povo. Para homenagear algumas pessoas nesse painel que ele daqui a pouco irá apresentar. E uma das homenageadas é a nossa querida deputada Elcione, pela história, pela dedicação e também, não sei se todos sabem, ela acho que ainda ou era, a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal e presidente da Frente Parlamentar também. Então não é pouca coisa, né? Então nós temos aqui... E foi uma iniciativa pessoal, lembre-se disso. Ela está fazendo questão de reforçar isso, a iniciativa pessoal. Diga-se, com essas palavras dela, que o seu Helder não estava nesse meio. Tanto é uma iniciativa pessoal. Mas eu queria que os deputados viessem aqui, vou passar o microfone para o Lu, depois ela dá uma palavrinha, mas os deputados fizessem a entrega junto conosco desse livro e desse certificado. Lu, a palavra é sua. Boa noite, né? Acho que já é boa noite já. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nosso evento ainda não começou, estamos aguardando a nossa vice-governadora, mas é com muita alegria, muita honra que nós recebemos aqui, em nome da Frente Parlamentar, a nossa querida deputada federal Elcione Barbalho, que também é presidente da Frente Parlamentar da Câmara Federal, e como presidente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, nós tivemos a iniciativa de criar essa singela homenagem, que é um certificado de mérito ambiental, parlamentar, e também é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Não pode esquecer. Mãe do nosso governador, mãe do nosso ministro, de quebra, né, Maria? Então, nossa deputada, mãe do Helder, tá certo. Gente, o pessoal diz que eu sou mãe do governador, não sei mais o que, eu sou mãe do Helder. Vai que ele deixa o governo, deixa a função e eu vou perder meu filho? É o governador que é filho da deputada, tá vendo? Tá certo. Então, nossa deputada, é com uma alegria muito grande que nós entregamos essa singela homenagem para que você receba esse reconhecimento do Parlamento Estadual por toda a sua história, por tudo que a senhora tem construído ao longo dos anos no nosso estado do Pará. Parabéns pelo seu trabalho.
Fechando o dia aqui na Green Zone, no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado Lu Ogawa, com um momento especial. E é com ele que a gente conversa agora. Deputado, um momento diferenciado para fechar esse dia aqui hoje. Sem dúvida, um momento de muita alegria para todos nós, deputados estaduais, que fazemos parte da frente parlamentar. Estivemos ao lado do nosso governador, da nossa vice-governadora, nessa empreitada de preparar o nosso estado, preparar Belém, para receber a COP, receber o mundo, receber as pessoas e principalmente para preparar o mundo para entender como é que a nossa gente vive. O sentimento é de missão cumprida. Temos aqui, sem dúvida, a segunda maior COP já em número de participantes, só perdemos para Dubai. Quase 70 mil pessoas inscritas aqui na COP30, então, sem dúvida, a participação popular ela foi gigantesca. Isso mostra o quanto o nosso povo, quantas pessoas, inclusive gente de outros estados, vieram conhecer Belém, fazer parte da COP30. Então, todos nós, sem dúvida, estamos muito orgulhosos de tudo que nós vimos aqui, de tudo que aconteceu. E eu não tenho dúvida que as decisões que vão ser tomadas aqui, as ações que vão ser tomadas aqui vão ser para o bem do planeta, mas sem dúvida que seja para o bem das pessoas que vivem aqui no estado do Pará, que é para isso que a gente tem que trabalhar, lutar, cuidar das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Deputado, eu não poderia me furtar desse momento e dividir com as pessoas que estão acompanhando a gente na TV e no rádio, que muitas pessoas não entendem essa frente parlamentar. O trabalho que é realizado, a COP, ela vem coroar um momento importante, mas o parlamento paraense está sempre voltado os olhos para o meio ambiente, para o clima, para as pessoas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho e que ele é contínuo. Sem dúvida, a COP vai passar, mas o trabalho parlamentar continua. Só para você ter uma ideia, foram mais de 65 proposições apresentadas na LEPA, voltada só para o meio ambiente, só para a sustentabilidade, aquilo que vai conversar aqui com tudo que acontece aqui na COP. Então o parlamento está atento a tudo que está acontecendo, a COP vai passar e a LEPA vai continuar trabalhando, olhando para as pessoas. Temos que ter essa responsabilidade de falar de sustentabilidade, falar de meio ambiente, proteger a Amazônia, mas também fazer com responsabilidade para cuidar das pessoas. Não se pode falar só em não desmatar e só preservar, mas sem poder levar o mínimo de condições para aqueles que mais precisam. Para isso, o parlamento tem um papel fundamental e nós, da Frente Parlamentar, tivemos a oportunidade de conhecer e falar da Amazônia lá em Dubai, falar da Amazônia lá em Baku e agora tivemos a possibilidade de poder falar da Amazônia aqui no nosso estado do Pará, aqui na nossa Amazônia, aqui no nosso Brasil. Deputado, seu painel foi lotado, disputadíssimo esse espaço, a gente percebeu. E como é que o senhor avalia a participação das pessoas? Elas estão extremamente interativas e interessadas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação das pessoas que têm estado sempre aqui no estande da LEPA. Sem dúvida, é um momento ímpar, né, para o povo paraense e aqueles que têm a sua admiração por algum parlamentar. Tem como uma novidade, eu quero parabenizar o presidente Chicão, essa iniciativa de ter um estande da LEPA aqui para mostrar o protagonismo do Legislativo, para que mostre que o Legislativo está alinhado. Então, hoje a LEPA, inclusive, lançou um caderno de leis que está alinhado com a rede ODS, né, mostrando todo o compromisso dos deputados da Assembleia Legislativa em pensar em sustentabilidade, resiliência. Enfim, esse painel aqui, sem dúvida, esse espaço, a LEPA, está sendo muito disputado. Tivemos aqui deputados e senadores de outros estados fazendo painéis aqui. Então o espaço é um sucesso. Parabéns, Chicão, parabéns a todos da LEPA que fizeram isso aqui com muito carinho. E, sem dúvida, está sendo muito bem usado aqui pelas pessoas que querem apresentar algo novo, que querem contribuir com o meio ambiente e sustentabilidade. Deputado, para a gente encerrar, a gente tem conversado muito com as pessoas sobre como contribuir. Às vezes, uns vão contribuir mais, outros vão contribuir menos, mas não somente nós que moramos aqui, mas todas as pessoas podem ajudar. Queria que o senhor deixasse uma mensagem da importância de nós respeitarmos a natureza de forma geral, e que todos podem contribuir, por mais que pareça talvez para você de maneira tão simples e básica, mas se todo mundo junto unir forças, a gente faz a diferença, né, deputado? Sem dúvida, eu acho que uma das lições que a COP deixa é que a gente não pare de falar de meio ambiente.
que a gente continue no nosso dia a dia preservando, evitando jogar lixo em qualquer lugar, evitando o desperdício de água que hoje está cada dia mais escasso. Então a gente precisa sim ter um olhar e ter esse assunto o tempo todo dentro da nossa família, ensinando as nossas crianças, ensinando os pequenininhos para que eles cresçam de forma consciente nas escolas, que isso possa ser implementado. Já vem sendo implementado por várias cidades, pelo Estado, pelo governo do Estado, mas sem dúvida que a gente cuide melhor do nosso planeta, cuidando às vezes do básico. Não jogar lixo em lugar indevido, isso a gente ajuda a cuidar da saúde, a cuidar do planeta, a cuidar de todos aqueles que precisam. Deputado, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês também. Gente, a gente vai ficando por aqui, continua com mais imagens desse painel que foi tão importante hoje aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.